Bem-vindos à segunda temporada do Burn Upcast, o seu ecossistema de saúde mental, emocional e comportamento. Nós temos uma proposta muito evidente de unir saúde física e mental, trazendo até vocês informações de relevância e qualidade para a tua saúde, vida e o teu dia a dia. Eu sou o Dr. Marcial, eu sou médico e o episódio de hoje, o nosso tema é sobre diversidade nas empresas. É um tema que está muito em alta esse debate na sociedade e por que trazemos ele aqui hoje? Porque interfere na saúde física e principalmente também na saúde mental, tanto de gestores quanto colaboradores da empresa. E isso, obviamente, se reflete na saúde de pessoas, também interfere na saúde e na produtividade dessas empresas. E para discutir esse importante tema, eu tenho o prazer, e obrigado por terem aceitado o convite, de receber a Gisele, a Gica. Gica, se apresente, por favor. Presente, eu sou Gisele Costa, quase ninguém me conhece como Gisele Costa, eu sou a Gica. Sou uma comunicóloga formada pela SPM, e que depois a minha carreira foi me levando a me concentrar nas questões raciais dentro do nosso mercado. E aí fiz uma pós-graduação na USP para a gente conseguir falar com um viés, que é o meu viés da comunicação, dessas questões estruturais e estruturantes. Então, acho que aí no meio da nossa conversa eu vou falando um pouquinho mais. Obrigado. E para engrandecer também a apresentação e nossa discussão, a Marina. Marina, também muito obrigado por aceitar o convite. Se apresente, por favor. Eu que agradeço. Olá, pessoal. Eu sou a Marina Dairel. Eu sou consultora de diversidade, equidade e inclusão e comunicação nas organizações, o que significa que, na prática, eu ajudo as empresas e as pessoas a se prepararem tanto para o presente quanto para o futuro. Então, em termos de diversidade, em termos de inclusão, em termos de equidade e, claro, de comunicação, acho que a Gica vai entender bem os problemas gigantes que a gente tem de comunicação aí nesse sentido. Eu sou uma mulher bissexual, sou casada com uma mulher, então acho que o assunto da diversidade, para além da parte de expertise, de ter estudado, ele me atravessa de algumas formas pessoais também, então é muito por isso que eu estou aqui hoje, tá? Tá bom, muito obrigado pela presença de vocês. E Marina, pela sua experiência, você acha que as empresas ainda têm muita resistência em absorver legitimamente essa cultura da diversidade ou atualmente isso é um pouco mais fácil? Eu te pergunto porque já ouvi que as empresas estão abandonando um pouquinho esse compromisso, como se fosse uma moda passageira. Acho que é uma pergunta complexa, porque quando a gente pensa no Brasil, a gente tem uma variedade muito grande de empresas em níveis de maturidade diferente em relação ao tema. Então, claro que se você for comparar com 10 anos atrás, a gente já avançou muito, as empresas no geral já aceitam melhor o tema, já trabalham melhor o tema. Mas tem empresas e empresas, né? Então, quando a gente fala dessa onda de retrocesso, por exemplo, a gente está falando muito daquelas empresas que trataram o tema como uma moda, como uma onda. Então, como qualquer moda e como qualquer onda, se vai para cá, eles vão junto, se vai para lá, eles vão também. Só que, claro, quando a gente está falando de Brasil, a gente já tem uma referência muito grande de empresas que já conseguiram trabalhar o tema há muitos anos de forma profunda, conseguiram ver resultados nisso e continuam trabalhando com isso. Aí essas empresas, claro, é muito mais fácil, elas não vão retroceder, né? Elas já viram, elas já investiram dinheiro, já investiram gente, já investiram tempo e elas já viram que isso dá certo. E aí, a gente tem muitas referências disso aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de diversidade aqui, a gente tem um movimento que foi, primeiro, muito vindo por causa das multinacionais, mas o Brasil já se consolidou como um ecossistema de empresas que conseguem trabalhar com diversidade por conta própria. Então, a gente tem, inclusive, empresas brasileiras hoje que já estão bem disparadas em relação a isso. Então, quando a gente pensa em recuo, claro, tem um recuo. Tem algumas empresas que já sinalizaram, principalmente norte-americanas, né, nesse sentido, mas a gente tem características no Brasil que tornam tudo muito diferente, tanto características demográficas, quanto de lei, quanto de contexto político atual e de maturidade dessas empresas. Então, respondendo a sua pergunta assim, de uma forma simples, eu acho que a gente já avançou, com certeza. Ainda é muito difícil falar com muitas empresas, mas eu acho que a gente está num caminho que a gente vai, às vezes, dar um passo para frente, 2 para trás, mas a gente está indo e vai continuar indo. Está no caminho, mas tem chão. Tem, bastante. E eu te faço a mesma pergunta, Gica, e no seu meio, que acaba... você no meio da publicidade, que teoricamente se imagina que é um pouquinho mais, vamos dizer assim, inclusivo, como você vê as empresas avançando ou retrocedendo nesse aspecto? Como a Marina falou, né? Eu acho que não tem... A gente não consegue negar que existiu um avanço,
né? Quando eu comparo com quando eu comecei, por exemplo. Mas ainda ele é um avanço pequeno. Quando eu falo, principalmente numa visão de uma mulher negra, de uma profissional negra, ainda o meio da comunicação, prioritariamente, ou das empresas também que eu acabo encontrando, ou porque são meus clientes, ou porque eu presto algum tipo de consultoria, a gente nunca tem, ou tem pouco, o negro num papel de liderança, né? O que eu sempre falo com o poder da caneta, porque isso é muito diferente, né? E hoje, quando a gente olha para essa questão do um retrocesso, né? Uma onda que agora arrefeceu, a minha proposição para esse momento é: que empresa foi séria nesse período todo, né? Que empresa de fato conseguiu implementar e vai conseguir sustentar o que... Será que ela aprendeu mesmo? Né? Porque é um assunto difícil, é um assunto que toca, né? Que a gente vai falar muito de saúde mental, ele toca muito neste ponto, porque é muito como você foi criado, como você pensa, como você entende a sua existência. A gente não consegue desconectar o trabalho dessas sensações todas. Então, quando a gente leva o assunto de diversidade para dentro de uma empresa, o ponto de como eu me sinto diante disso, ele é muito latente. A comunicação, eu acho que ela tem um ponto educativo, né? Um dos meus caminhos de trabalho é o entretenimento, e eu acho que lugares que te representam, onde você consegue se referenciar, eles são importantes. Então, hoje a gente tem um número maior de pessoas negras em conteúdos, mas você não tem ainda não tem o suficiente numa questão criativa, dirigiva, diretiva de pessoas negras, né? Então, você vai sempre encontrar muitos negros quando a gente estiver falando deste tema. E o nosso avanço é ter pessoas negras, porque pessoas negras falam de todos os temas. Então, eu acho que é um momento de atenção. Acho super importante a gente estar sentado aqui falando sobre isso, porque o nosso objetivo é continuar falando. A publicidade teve uma sacada, eu acho que aqui, respondendo um pouco, porque a gente tem um mercado consumidor negro hoje mais consciente do seu poder, né? A gente entende, consumimos em qualquer escala, né? E hoje a gente tem um olhar de que se eu não me vejo, eu não compro ou eu questiono. Então, hoje é comum você ver um filme, uma novela, um conteúdo e falar, mas não tem negro aqui? Mas então a gente bate também com a questão de diversidade numa questão reputacional, que para as empresas acaba sendo um valor sempre de alerta. Então, é isso, assim, a gente deu um passo importante para frente, caminhamos, não dá para falar que não caminhamos, mas é um momento de atenção. A gente precisa estar aqui conversando sobre isso. Perfeito, perfeito. Marina, quais os maiores desafios enfrentados pelas pessoas que são afetadas pela falta de política de diversidade dentro das empresas? Falo em termos de pressão, estresse psicológico no trabalho, porque a pessoa passa no mínimo 8 horas naquele lugar. Eu acho que vai variar muito dependendo da pessoa, porque os nossos marcadores sociais, eles interferem na forma como a gente vivencia o mundo, né? Então, eu que sou uma mulher branca vou passar por certas coisas que a Gica, como uma mulher negra, vai passar por outras coisas. Mas, de uma forma geral, é isso que você falou. A gente tá falando de trabalho, a gente tá falando de um lugar em que a gente passa, no mínimo, 8 horas do nosso dia. Eu acho que é mais horas do que a gente faz qualquer outra coisa. Então, assim, se aquilo ali não for minimamente bom, como o resto da nossa vida vai ser boa, né? O que a Gica estava falando um pouco. Não tem essa separação entre vida pessoal e profissional. A gente hoje em dia entende isso. Então, a profissional que eu sou, ela diz muito respeito ao que eu tô vivendo no meu pessoal e vice-versa. E aí a gente tá falando de um ambiente que já é tendencialmente, assim, mais de pressão, é trabalho. A maioria das pessoas no Brasil, a grande maioria, precisa do trabalho, né? Trabalham porque precisam pagar a conta, porque precisam sobreviver. Então, isso já faz com que o trabalho tenha uma importância muito grande. E aí você começa a entrar em cada grupo, você começa a ver que cada um desses grupos vivencia o trabalho de uma forma diferente. Então, a gente está falando, por exemplo, de situações
de assédio moral, de assédio sexual. A gente está falando da que a gente chama de microagressões, né? Que são aquelas agressões, por exemplo, racismo recreativo, que as pessoas tratam como piada. Ah, é uma piada com meu colega de trabalho, que não tem nada de piada, mas que faz a pessoa se sentir mal, né? Que faz a pessoa querer não ir trabalhar, né? Quantas pessoas a gente já viu que acorda e fala, meu Deus, eu não quero ir de jeito nenhum para esse lugar. A gente está falando de pessoas que não têm o mínimo do ferramental para trabalhar. Então, quando você fala de pessoas com deficiência e você pensa numa pessoa cadeirante, por exemplo, tem empresas que não oferecem o mínimo de acessibilidade. Então, a pessoa, para ir ao banheiro, ela precisa de uma outra pessoa. Meu Deus, essa pessoa não vai durar na sua empresa, sabe? Não faz sentido. Por mais que ela precise daquele trabalho, uma hora fica insustentável. A gente está falando de acesso a coisas básicas. Quando a gente fala de pessoas trans, de pessoas poderem circular pelos corredores da empresa sem serem vítimas de violência, de poderem simplesmente fazer uma coisa que todo mundo faz aqui várias vezes ao dia, que é ir ao banheiro, sabe? Sem serem constrangidas por isso, assim. Então, a gente está falando de coisas que, na maioria das vezes, são muito básicas e que, obviamente, acabam com a experiência da pessoa no trabalho, né? E a gente tem isso tudo, a gente já tem dados, né, de que isso tudo culmina ali em questões de saúde mental, não tem como. E como você mesmo disse, como estamos comentando, às vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Exato. Se você não encontra saúde mental no teu trabalho, como você vai transferir isso para tua casa, para tua família? Isso. Então, apesar do tema ser diversidade nas empresas, gente, isso é um reflexo na nossa vida em sociedade também, em família também. Exato. Eu acho que tem um ponto muito importante aqui, né, que é o quanto a sua prévia saúde mental te constrói e te fortalece para o ambiente de trabalho, né? Porque você lida com pressões, e aí, como a Marina falou, né? É diferente para mim e para ela, né? Porque acho que a gente sempre parte, alguém que está dentro das questões que a gente chama da norma, né? Eu sou um homem branco, uma mulher branca, e aí a gente vai aqui escalando na nossa pirâmide. Para um homem branco, não passa na cabeça dele uma questão se a minha existência nesse ambiente causa algum tipo de repulsa, de não credibilidade, de uma demanda outra, né? Muitas vezes as pessoas entendem que, se eu tiver aqui um cadeirante, eu tenho uma demanda maior para ter ele aqui. Prefiro não ter, né? Eu tenho aqui uma mulher negra, eu preciso falar com ela na perspectiva de ela entender que ela faz parte desse ecossistema. Isso me dá um trabalho. Então, e para quem está vivendo aquilo, acho que o trabalho, no modo geral, ele tem essa experiência, né? Como é que eu me comporto? E eu acho que isso mentalmente é cansativo, né? Assim, eu acho que uma questão de saúde mesmo, né? O quanto eu preciso me preparar para atuar, né? Acho que tem uma questão de atuação no ambiente de trabalho. Então, eu fico sempre pensando que você está mentalmente, a sua saúde física e mental estar preparada te ajuda, porque aí você consegue Sem dúvida. Perceber o que está te massacrando naquele momento, você consegue reagir, você consegue perceber, porque eu acho que um dos progressos que eu acho que é esse, né? Hoje a gente consegue perceber um ambiente, eu falo por mim, um ambiente racista e hostil muito mais do que eu percebia quando eu começava a trabalhar. Porque há 20 anos atrás, 25 anos atrás, era eu preciso estar, eu preciso trabalhar a qualquer custo. Eu acho que a relação social com o trabalho era um pouco essa, né? Eu preciso estar ali, gratidão, gratidão, deixa eu avançar, eu vou suportar, né? Acho que a geração que vem por aí não é a mesma da Gisele que entrou há 25 Talvez essa é a anos palavra. atrás. Muita gente deve ter pensado isso, vou suportar. É isso, né? eu vou Você é uma mulher suportar. forte, é uma mulher empoderada, mas nem todas têm esse né? suporte todo. E porque isso também se constrói, né? Então, acho que a importância de um trabalho como esse, um acesso a esse tipo de informação, é isso, né? Como é que eu me construo mais forte? Hoje eu consigo encarar as situações de racismo que ainda existem de uma outra maneira. Porque também é isso, né? Você precisa proteger seu trabalho. É sempre sobre isso, né? Eu preciso trabalhar. Quando você não pode ter a possibilidade de vou embora porque estou... Mas hoje você tem mais consciência. Estou sendo assediada. Empresa, você vai me assediar?
Estou aqui sofrendo uma violência racial. É isso que essa empresa coloca para mim? Né? Eu acho que hoje a gente tem uma consciência maior. E vocês acabam colocando temas que são importantes. Uma coisa é a pessoa trabalhar nessa empresa, outra coisa é ela ser bem recebida ou acolhida de verdade. Sim. Até quanto essa empresa está realmente preparada ou simplesmente está, vamos falar a verdade, preenchendo cota. Exato. Isso que a Gisele falou, achei bem interessante, assim, porque dá pra ver na prática, pela experiência dela que ela contou, como que as coisas são desiguais, assim, porque você tá num trabalho, você já tem as pressões do próprio trabalho. Então, você tem os seus prazos, suas entregas, você tem que lidar com seus chefes, com seus problemas pessoais ali, que não tem nada a ver com o trabalho. Você tem uma série de coisas pra lidar, todas as pessoas têm. Mas no caso da Gisele, por exemplo, por ser uma mulher negra, ela tem outras coisas extras pra lidar. Então, assim, como que a gente consegue comparar, no fim das contas, o desempenho de uma pessoa, por exemplo, de um homem branco com o de uma mulher negra? Porque, assim, ela vai tendo que se esforçar 3, 4 vezes mais. E óbvio que isso pesa, né? Isso pesa no seu dia a dia, isso pesa na sua saúde mental, isso pesa demais. Não? E eu acho que tem um componente importante aí, né? Porque quando a gente fala do trabalho a gente tem sempre que estar preparado, e nesse ponto eu acho que de saudabilidade mesmo, fisicamente, mentalmente, para ser questionado, o feedback, né? Porque a gente quer avançar. Então, eu acho que o que é para mim sempre crítico no momento quando a gente fala de diversidade nas empresas é como é que hoje uma empresa está preparada para o avanço da pessoa negra, para o avanço da pessoa trans. Porque a gente tem uma abertura grande para as vagas de entrada, né? Para os caminhos primeiros, vamos dizer assim. Mas eu não acho que as empresas não acredito que as empresas estejam preparadas para o feedback para uma pessoa negra. Por quê? Porque ela confunde. Se eu der o feedback para a Gisele, ela vai achar que eu estou sendo racista. A minha empresa não é racista. E isso faz com que não haja Gisele, você não está performando neste momento. Vamos corrigir aqui? É mais fácil descartar a Gisele porque ela não entregou do que eu colocar a Gisele no trilho. Porque as pessoas não sabem conversar sobre esse tema. Então, na hora que ela vem falar comigo, se ela entender que, se eu falar que ela não está bem, será que ela vai achar que eu estou sendo racista? Entendi. E isso, para mim, hoje, é o grande, como diria minha avó, bololô, da evolução. Porque aí a gente não sai da palestra, o estagiário, o trainee, né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai começar a ter um número dessa evolução, desse trabalho que tem sido feito, né? Porque eu acho que ele é um trabalho que, para quem é negro, ele começa no movimento negro, né? Ele não é um trabalho de agora, ele não é um trabalho mercadológico só, né? A gente foi se construindo possível para encarar uma empresa, né? Porque a gente foi moldado a achar que aquela posição não era pra gente. Então, hoje a gente causa uma estranheza, né? A gente estava até comentando aqui antes. O quanto que uma mulher negra, ao falar enfaticamente, é o agressiva, é o inflexível, ou quanto que ela é empoderada de verdade? O quanto que é crível que o que eu estou falando não precisa de um reforço de uma mulher branca, de um reforço, do endosso de um homem branco. E tem uma questão que pode parecer estranho, mas existe uma falta de costume, né? Assim, se entra um diretor negro numa sala, parece estranho. Claro que a gente está falando aqui de um recorte, claro que isso melhorou muito, mas ainda existe, e aí é uma coisa que só quando você vive, que às vezes é um olhar, uma questão que ela não está posta. Outro dia eu estava ouvindo o diretor do CEDRA, né, que é o Centro de Desigualdade, falar: ninguém marca uma reunião às 18h para falar, vamos ser racista aqui, ó. Nenhum negro vai ter promoção. Isso não existe. Essa reunião, esse encontro meticuloso, detalhado, ele não existe. Mas existe um não progresso.
né? Que é a fase que a gente precisa entrar. Eu lembro, e você acaba comentando, eu me lembro muito bem quando a discussão que teve quando a Thaís Araújo fez a primeira protagonista de novela. Gente, aquilo tomou uma proporção que não faz sentido, se você for pensar, né? Exatamente. Essa pergunta aqui nem estava no roteiro, mas eu acabei pescando aqui pelo que vocês falam. É um pouquinho pessoal. Como vocês duas se sentem? Vocês se sentem na necessidade de mostrar mais resultado? Vocês se cobram mais? Quem me conhece sabe. Não, tem... Eu vou falar por mim. Para vencer aqui. essas barreiras, assim. Porque assim, eu acho que o meu sobrinho, por exemplo, não vai ter esse peso que eu tive. Mas, né, quando eu comecei a trabalhar, quando meus pais começaram a me formar, existia uma coisa, e talvez exista hoje de outras maneiras, você tem que fazer 3 vezes mais. Você tem que ser melhor. Porque você é negra. E aí acontece que somos poucos. Então, se eu falham todas que se parecem comigo. Né? Quando me pergunta, mas uma pessoa negra aqui não deu certo. A minha pergunta sempre é, quantas pessoas brancas você demitiu e contratou outras brancas no lugar? Porque é quase como se fosse, essa pessoa negra não deu certo, negros não dão certo. Então, não tem como você pensar que a sua performance precisa ser sempre uma performance aqui, que é destrutivo para uma questão de saudabilidade, né? Então, o quanto que eu tenho que estar mais preparada, mais saudável, e a gente tem uma questão da saúde da população negra diferente, assim, construtivamente diferente, né? Numa questão majoritariamente dos acessos, de um entendimento de que fazer terapia não é vai lá lavar um tanque, né? Da questão da preocupação da sua saúde, né? Do que se biologicamente somos parecidos, existem, né? E aí o doutor é você, mas a questão da pressão alta, que muitas vezes atinge mais uma população negra do que uma população branca. Existem coisas que precisam de uma atenção. E se isso é posto, o quanto isso está... quanto eu estou consciente disso para atuar. Então, sim, para mim tem. Eu acho que com o passar dos anos e com a minha consciência, porque tem isso também, né? O que foi uma virada de chave para mim de uma profissional negra? Existia um momento que essa discussão não cabia para mim. Essa é a grande realidade. Eu preciso me provar. Eu não quero discutir sobre isso. Existiu esse momento de eu me... Então, eu trabalhava 20 horas, eu tinha um discurso completamente errado e que isso não cabe para uma relação de trabalho. Eu trabalho mais que ele para ele nunca poder falar de mim. Então, eu vou ser a que trabalha mais. Isso é destrutivo para a saúde de alguém. Você vive menos na minha... Hoje. Você dorme menos. Você dorme menos. Você fica o tempo inteiro pensando, preocupada, estresse. E você também tem essa percepção da tua cobrança um pouquinho maior, Marina? Isso vindo de você mesmo. Sim. Com certeza, eu acho que a gente tem experiências muito diferentes, porque a questão racial no Brasil, né, é pesadíssima, assim, não tem nem comparação. Mas eu acho que, enquanto mulher, isso tem uma cobrança também, assim. E a primeira vez que eu parei para pensar isso foi quando eu fiz a minha primeira mentoria de carreira, assim, que a gente sentei com a mentora, a gente começou a fazer um mapeamento das minhas habilidades, dos lugares que eu tinha passado, das situações que tinham acontecido. E ela chegou no momento que ela falou assim, nossa, mas você só fala coisas ruins que você fez em tudo, assim. Você só consegue destacar erros que você teve. E que quando você fala de uma coisa positiva que te aconteceu, você fala como se fosse um acaso, assim. Tipo, dei sorte, sabe? E aí, eu fiquei muito assustada quando ela falou isso, assim, entre uma sessão e outra. Eu fiquei pensando, e aí na outra sessão, quando eu cheguei, eu falei, nossa, fiquei muito, né? Achei muito doido tudo isso que você falou, assim, faz sentido, mas... E eu ainda tava me culpando muito, e ela falou... Cara, você é mulher, tipo, calma. Assim, isso não é uma coisa que você inventou na sua cabeça. E aí fui estudar sobre síndrome da pessoa impostora, aí você né? teve o feedback que a Dica falou a importância de receber e que às vezes falta. Exato. E aí, assim, fui entender o que era síndrome da pessoa impostora e comecei a ver um tanto de pesquisa e estudo que mostra que, obviamente, pessoas de grupos minorizados, como mulheres, como pessoas negras, são muito mais...
tem muito mais tendência a terem síndrome da pessoa impostora, porque é isso que a Juca falou. Você precisa se provar 70 vezes. E eu acho que isso não acontece tanto quanto com mulheres, pensando só em gênero, do que pensando em gênero e raça. Mas é isso, se você erra, você sente que muitas pessoas estão errando com você, assim. E é o que a Juca levantou muitas vezes aqui. Às vezes a pessoa que está com a caneta na mão, ela tem uma objeção. Então, ela prefere não contratar mulheres porque tem esse problema. Ela prefere não contratar pessoas negras porque tem esse problema. Então, se você vai ser a pessoa que vai dar aquele motivo para ela virar e falar assim, tá vendo? Falei que não era para contratar, olha a dor de cabeça que a gente está tendo. Então, assim, acho que a gente sente de formas pessoais isso e a gente trata como pode, né? Porque é um desafio. E quais as políticas de inclusão vocês acham que podem ser adotadas para melhorar aí o ambiente de trabalho e promover o bem-estar emocional de tanto para os gestores quanto também para os colaboradores? Que sabemos que isso reflete também, né, na saúde, produtividade e na questão do retorno financeiro para a empresa. Quais são essas políticas de inclusão? Olha, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer, mas eu gosto muito de focar num ponto específico, que é o ponto da liderança, porque eu acho que a maioria dos problemas que a gente tem nas empresas, tanto em relação a problemas de inclusão, quanto em relação à saúde mental, eles vêm muito da liderança. A gente ainda tem uma tendência muito grande do mercado de promover a liderança aquelas pessoas que são boas na parte técnica. Então, elas são tecnicamente boas no que elas fazem e a gente torna elas líderes. E aí é um problema, porque na maioria das vezes elas não vêm capacitadas para serem líderes e as empresas também não estão muito interessadas em formarem elas para serem líderes. E aí elas aprenderam a ser líder com outras pessoas numa outra época em que vários comportamentos eram toleráveis. Então, assédio era tolerável, microagressão era tolerável, racismo era tolerável, N coisas eram toleráveis. Então, elas aprenderam assim, elas acham que, eu vivi assim, então eu também vou ser assim. Claro, isso nem sempre é consciente, né? Muitas vezes de forma inconsciente. E elas passam isso para as pessoas. Então, são aqueles chefes que a gente conhece, assim, se a gente não passou por isso, a gente tem algum amigo, algum parente que já passou, que é o chefe que grita, que é o chefe que você não pode errar, porque eu tenho uma amiga que trabalhou num lugar que, quando ela errava, o chefe batia a cabeça na parede. Então, assim, como que você pode achar que você minimamente pode errar no seu trabalho? Porque seu chefe vai gritar com você, ele vai bater a cabeça na parede, ele vai te xingar, ou ele vai, né, fazer outra coisa de assédio moral ou de assédio sexual, ou que você não pode ser quem você é dentro do trabalho. Então, você não pode simplesmente falar sobre a sua vida pessoal, né? Eu fiz uma entrevista uma vez, eu não comentei no começo, mas eu sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos cobrindo essa área de diversidade na imprensa. E uma vez eu fiz uma entrevista com um presidente de uma multinacional no Brasil. E era para falar sobre pessoas que são abertamente LGBTs no mercado de trabalho. Eu fui procurar pessoas que estavam em alto cargo, que eram abertamente LGBTs. Custei a encontrar. Assim, fiz uma lista de 12 nomes. Desses 12 nomes, 12 eram homens cisgênero e brancos. E aí, desses 12, 11 não quiseram falar comigo sobre o tema, porque eles falavam que a gente não quer ser conhecido como um CEO gay, eu sou CEO e é isso que importa. E aí, um cara topou falar comigo, e foi super legal, porque assim, pra ele era tão importante o tema que ele tava de férias, ele falou, não, eu vou falar com você. E me deu uma das entrevistas, foi uma das melhores que eu já fiz na minha vida, assim. Ele é um cara, acho que já tinha uns 50, 60 anos, e ele passou 30 anos na mesma empresa. Durante esses 30 anos, 25, ele era casado com um homem, ele tinha filhos e ninguém da empresa sabia nada. Então, assim, ele teve o casamento dele, ele não convidou ninguém. Nas festas de fim de ano da empresa, ele não levava ninguém. Ninguém perguntava sobre isso, ele não falava sobre isso. Ele passou 30 anos ali construindo laços, porque, gente, são 30 anos de empresa, é muita coisa. E ninguém sabia nada sobre ele. E aí, quando ele decidiu falar sobre isso, que tinha sido super recente, né? Porque a gente conversou, ele falou, eu comecei a ver que as pessoas que eu lidero, pessoas mais jovens, pessoas LGBTs, estavam, assim, procurando pessoas LGBTs que tivessem cargos maiores, porque, poxa, no mínimo elas vão entender que elas conseguem chegar lá. E segundo, elas vão entender que elas podem ser quem elas são ali no trabalho. Então, ele entendeu essa importância pelo papel dele de liderança. E é por isso que eu falo que a liderança é tão importante, assim. Seja pelo exemplo, seja para você não sobrecarregar as pessoas que trabalham com você, seja para você conseguir coibir microagressão, coibir assédio. E, claro, a liderança sozinha, ela não é nada, né? Então, a empresa não adianta ela formar e capacitar a liderança e falar, olha, vai lá, faz isso aqui e tal, se ela não dá o ferramental para a liderança. Então, a liderança precisa contar, por exemplo, com o RH, com a diretoria, precisa saber que se tiver um caso de assédio, por exemplo, com alguma das pessoas que ela lidera, ela vai saber quem procurar, isso vai ser resolvido, ela vai ter o ferramental, porque às vezes a pessoa vai lá e recebe uma pessoa com deficiência, por exemplo, uma pessoa cadeirante.
Tá, ok, a liderança pode ser a mais inclusiva de todas, mas a empresa não tem como receber a pessoa. Tem coisas que fogem muito. Então, eu acho que para a gente trabalhar tem uma série de medidas, mas eu acho que o trabalho com a liderança é um dos principais, assim. Acho que a gente liderar pelo exemplo é muito importante. Eu acho que tem um efeito muito grande em quem está abaixo. O que você acha, Gica, de políticas realmente para serem adotadas e fazer diferença? Eu concordo muito, eu sempre falo dentro das minhas enfim, palestras, dos meus trabalhos, que a gente tem uma questão de uma pirâmide invertida. A liderança está embaixo porque ela é sustentáculo. Mas, para mim, a diversidade é sempre um ponto do campo da cultura da empresa. E aí, quando você fala de política para a inclusão, se a gente não estiver falando de diversidade numa perspectiva da cultura da empresa, ela fica aquele assunto de vez em quando. Então, a diversidade precisa ser um assunto do negócio, né? Porque senão ela se afasta, né? A gente falou aqui, quando a gente chegou, da questão do tempo, né? Você abriu falando sobre a questão do tempo aqui, a nossa conversa. A diversidade precisa ocupar um tempo nas decisões estratégicas e de negócio da empresa. Porque se ela vira uma questão do assunto de novembro, ela não tem perenidade. E ela é... Então, quando eu falo isso objetivamente, é eu entender o que a minha empresa, sendo mais diversa, progride o meu negócio, avança o meu negócio. Acho que tem estudos comprovadíssimos que se eu tenho uma empresa diversa, eu tenho outras saídas. Eu brinco hoje que eu lidero muito mais parecido com como minha avó liderava a nossa família do que todos os livros de administração, economia e marketing que eu li. Essa é a questão da diversidade, você conseguir amplificar as soluções. Se a gente tiver um problema aqui no centro dessa mesa para a gente resolver, vamos resolver por caminhos diferentes. E isso é o engrandecedor. Então, se dentro da cultura eu não tiver um plano claro de tempo, de meta, de dinheiro, porque senão os assuntos eles ficam desbalanceados. É muito mais importante eu falar do produto novo. E, claro, quando a gente está falando desse mundo capitalista, claro que isso tem... Mas o ponto da diversidade, se ele estiver descalibrado da estratégia, ele não avança. Então, eu preciso contratar... as vagas afirmativas ainda são importantes, ao meu ver, e fundamental. Eu acho que a gente precisa passar para o campo acima, que é não são mais vagas de entradas. Cadê os gerentes? Cadê os diretores? Em quanto tempo essa empresa aqui vai formar um presidente negro? Em quanto tempo eu vou ter aqui 5 diretores? Se eu não colocar numa perspectiva do plano, do número, porque também vivemos um mundo capitalista e é sobre isso, o assunto não evolui. Então, a gente fica numa... A questão da diversidade, aí, qualquer camada que a gente fale, ela não é uma questão emocional da empresa. Porque parece, muitas vezes, que quando eu discuto diversidade, eu estou falando do quanto mais humana é aquela empresa. E não é sobre isso. Uhum. Né? Que é a mesma coisa de eu aceitar que alguém... mas ele é um maluco, né? Ele foi agressivo com você, mas ele é louco. Não. Entendeu? Não é uma questão... claro que tem questões de saúde mental no agressor. Sempre tem, na minha visão. Se eu estiver errado, pode me corrigir. Mas eu acho que tem uma questão... Eu acredito muito na questão... Eu sempre falo, quando eu começo um trabalho numa empresa, vamos entender em qual momento da diversidade você está. O momento da diversidade, para qualquer pessoa, para o seu entendimento pessoal, não é o mesmo que o dela. Eu estou me trabalhando, não, eu tenho isso aqui para trabalhar, eu tenho isso aqui para progredir, eu ainda erro no que eu falo em relação a isso, eu ainda não... Uma vez eu fiz um trabalho para uma empresa, uma indústria farma, e eu falava para eles muito de como é que vocês estão aqui falando comigo, né? Vocês não têm um diretor negro, não tinha um coordenador, acho que a posição mais alta era coordenação. E aí eu tinha acabado de ver um estudo dentro da indústria farma de que na hora que eu representava imagens de pessoas negras com problema de pele, eu ajudava mais os médicos, porque o comportamento de uma ferida numa pele negra é diferente de um comportamento... A cor,
E era importante que eles entendessem visualmente que eu tinha, primeiro, um médico ali naquela demonstração, e como é que a pele se comportava, como é que o cabelo se comportava. E eu falei, vocês estão nesse lugar? Vocês vendem remédio para pessoas negras também. Vocês estão falando com elas em todas as ferramentas? Elas estão se vendo? Então, eu acho que a questão de política é isso. Como é que eu incluo de verdade? Né? O que eu vou fazer? É a ação. A gente, é a minha visão muito particular, a gente ainda tem muito mais um campo etéreo e a gente fala muito de diversidade no problema. A gente não fala da diversidade na construção, para a grande maioria das empresas. Elas te chamam no problema. Tive um caso de racismo, foi para a mídia, preciso ensinar as minhas pessoas. O risco jurídico e reputacional pega muito mais, né? Do que a prevenção ali, do que a questão de você criar as pessoas, né? Formar as pessoas, criar as políticas, criar as metas. Geralmente é isso. Ou elas agem muito quando o problema acontece, ou nas datas especiais, né? Exatamente. Então, aqui, é novembro. Vem cá, Gisele, fala pra gente. Junho, mês do orgulho. Vamos fazer uma palestra, o que é LGBT? E aí você tá lá, pontual, 5 anos, ensinando as pessoas ainda o que é cada letra da sigla LGBT, exatamente. Sabe? Assim, sempre não tem existe evolução. O letramento, né? E eu acho que tem muito uma coisa que é da saúde. Eu também acho que isso acontece quando... Hoje, cada vez mais, médicos, psicólogos, psiquiatras estão se unindo às empresas por conta das questões de violência, microagressões, que é isso, né? Não pode. E aí você só é chamado lá para falar de saúde quando 50% das pessoas estão com burnout. Você não é chamado antes. A gente não discute, a gente não tem uma sociedade preventiva. Né? Isso é o que tentamos agora ajustar. Exatamente. Por isso que eu acho importante, por isso que eu achei importante estar aqui. Porque se a gente fala do antes, da prevenção, a gente tem uma redução de dano importante. Né? Na hora que hoje a gente fala, você precisa fazer exercício físico. A gente antes não entendia que nada, eu vou trabalhar aqui, tomo um pó de guaraná e fico bem e trabalho mais 18 horas. A gente hoje sabe que se você de fato... Confia, vai nessa. Sabe? E aí daqui a pouco você vem de uma geração de 40 anos infartando, não trabalhando, né? Então, por isso que eu acho que esse espaço é importante, porque tudo se integra, né? A questão de você conseguir... Eu acho que a questão da prevenção é assim... você consegue antever, sabe? Eu não estou... Hoje eu dou um exemplo meu. Quando, às vezes, o trabalho, ele se embola num muita coisa, sua casa tá bagunçada, eu falo, preciso parar. Preciso voltar com a terapia em dia. Preciso treinar. Eu falo que hoje o treinar, para mim, ele não tem mais horário. É o quando dá. Mas ele precisa dar no dia. No dia. Todo dia. Ele precisa dar todo dia. Nem que sejam 30 minutos. Perfeito. Por isso que eu gosto de falar desse propósito claro, evidente que a gente tem, que é a união de saúde física e mental. Isso. Gente, isso é indissociável. Não tem como. Não tem como. Exercício também é outro ponto que sempre comento redes sociais, nos nossos podcasts. 30 minutos, 5 vezes na semana, igual você fez, você já está afastando o risco de um monte de doença. Isso. E isso é importante, a gente precisa conscientizar. Outro dia, e que acontece, tá tudo certo, você passa por um momento difícil no trabalho. Eu falei, eu vou parar e eu vou correr. Porque isso evita você falar alguma coisa que você não precisava, você ficar ruminando ali uma coisa que te adoece. Porque eu acho importante a gente falar do adoecimento, né? E o quanto mais preparado você tá para... Eu sei que isso é difícil, eu acho que não é fácil, não é simples. Por isso que a gente está aqui conversando, por isso que uma empresa como essa existe. Porque é difícil você entender que, gente, é trabalho é isso. A minha avó falava, mas minha filha, trabalho é isso aí. E aí, você falou de correr, eu corro e como isso fez bem para minha saúde mental. Meu Deus. Marina, falando em responsabilidades, qual é o papel, então, do poder público? A gente está falando aqui das empresas, dá um aspecto mais privado, mas qual o papel do poder público nisso tudo? Existem leis
que regem a política de diversidade nas empresas? Perfeito. Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que tanto quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, quanto a gente fala de saúde mental, a gente está falando de 3 esferas que são responsáveis por isso. Então, a gente está falando de governo, a gente está falando de individual e a gente está falando de institucional. Porque eu acho que a gente cai numa falácia muito grande, às vezes, de jogar só para o individual. Então, a gente fica culpabilizando pessoas e responsabilizando pessoas para resolver problemas que são muito maiores do que elas, né? Que são problemas estruturais e etc. E aí, é claro que tem um papel governamental muito importante. E quando a gente fala de diversidade, aí muito por isso, retomando até aquela resposta que eu dei na primeira vez lá, que a gente falou sobre o recuo das empresas, muito por isso eu acho que o Brasil está mais na frente do que esses outros países que a gente compara, como, por exemplo, os Estados Unidos, que a gente falou de um retrocesso em relação à diversidade. Tá, a gente poderia ter conquistado muito mais em termos de direitos no Brasil, com toda certeza, né? A maioria das decisões que a gente tem aqui, principalmente quando a gente fala de pessoas LGBTs, que, né, é um assunto que eu tenho mais afinidade, a gente está falando de decisões que são feitas pelo judiciário, não são leis, né, não está escrito em pedra. Mas a gente tem um arcabouço legal e jurídico bem melhor que esses outros países. Então, uma comparação básica. Lá nos Estados Unidos, a gente está tendo uma onda muito grande das empresas parando de falar de diversidade ou até publicamente falando assim, não vamos falar mais sobre isso, não vamos trabalhar com isso. Porque a gente tem um governo atual lá que é muito mais conservador. A gente tem uma Suprema Corte que já está há mais de 2 anos proibindo, por exemplo, que as universidades tenham ações afirmativas para trazer pessoas negras, hispânicas e latinas. Aqui no Brasil é muito diferente. A gente não só tem leis, como a gente tem um arcabouço jurídico. Então, por exemplo, a gente tem lei de cotas para pessoas com deficiência. Então, as empresas acima de 100 funcionários, elas têm que ter entre 2% e 5% de pessoas com deficiência ali dentro da força de trabalho. Quer dizer que isso é perfeito? Não. A gente tem um número muito grande de empresas que não cumprem a cota. E a gente também tem um número muito grande de empresas que cumprem a cota, mas que entram naquilo que a Gica falou. Botam as pessoas ali para serem menores aprendizes, estagiárias, as pessoas estão há 20 anos no mesmo cargo. Contratam, mas não acolhem? Contratam e não dão oportunidade das pessoas se desenvolverem. Eu já fiz censo demográfico às empresas, que eu fui entrevistar pessoas e as pessoas estavam há 15 anos na mesma empresa, no mesmo cargo. E eram pessoas com deficiência. Como você passa 15 anos recebendo o mesmo salário, no mesmo cargo? Uhum. Não existe, não existe. Mas a gente tem uma lei que obriga, né, que não só incentiva, mas obriga as empresas a terem pessoas com deficiências lá dentro. A gente tem, em termos de universidade, a lei de cotas para pessoas negras e pessoas indígenas. A gente tem, recentemente, no ano passado, foi sancionada a lei da igualdade salarial entre gêneros, né? Ela também fala de outros aspectos, além do gênero, como raça, por exemplo, mas o foco dela principal é gênero. Então, o que essa lei estabelece? Que aquelas empresas que têm mais de 100 funcionários, elas precisam, a cada 6 meses, preencher uns relatórios para o governo, mostrando como que elas estão pagando as pessoas. Por quê? Porque isso não é uma coisa nova, tá só referendando uma coisa que já estava na Constituição, que é você não pode pagar mulheres e homens de formas diferentes se eles ocupam o mesmo cargo e têm a mesma experiência. Quer dizer que isso não acontece? Não. Pensando só em gênero, as mulheres ganham 20% a menos do que os homens no Brasil. Quando a gente pensa em mulheres negras, os homens brancos ganham o dobro das mulheres negras no Brasil. Então, assim, não quer dizer que... Por enquanto tá no papel. Exato. Mas a lei veio para mudar isso. E aí, nesses 2 primeiros relatórios que já foram feitos no ano passado, se confirmou exatamente isso. 20% as mulheres ganham a menos. As mulheres ainda ganham a menos. Então, o que essas empresas têm que fazer? Elas têm que prestar as contas para o governo e mostrar, estamos pagando certinho. Não estamos pagando certo. Então, o que vamos fazer para resolver isso? Estamos implementando políticas de diversidade, estamos revendo remuneração, enfim, elas têm que prestar contas para o governo, senão elas vão pagar multa tanto para o governo quanto danos morais para a pessoa. Estabelecer uma meta até que isso ocorra. Exato. A gente tem um exemplo muito grande, assim, que é muito legal porque é uma coisa difícil. Eu acho que a maioria das empresas, elas pagam diferente e elas têm muita dificuldade de reconhecer isso. Esse é um assunto que toda vez que eu vou em empresa falar de palestra, sempre tem alguém do RH que levanta a mão e fala assim, eu tenho 40 anos de RH e eu nunca vi uma empresa pagando mulher diferente de homem. É que assim, você não vai olhar para a folha de pagamento e vai estar escrito lá assim, você ganha menos porque você é mulher. Óbvio que não, mas isso tá ali nas decisões, né, nas coisas que a gente que vão pesando para isso. Enfim, isso é uma realidade, assim, isso acontece. E aí as empresas, elas vão preencher esses relatórios e vão lidar ali com o governo. Além disso, a gente tem uma decisão super recente, que é a alteração da NR1, né? Que a partir de agora, as empresas precisam considerar os riscos psicossociais na avaliação que elas fazem de gestão de segurança e saúde no trabalho. Então, o que a gente está falando de risco psicossocial? A gente está falando daquelas condutas que levam a burnout, levam a sobrecarga, levam a depressão, levam a ansiedade. A gente tem aí, né? O Brasil, esse ano passado, 2024, bateu o recorde em 10 anos, maior número de afastamento
do trabalho por questões de saúde mental, mental, principalmente ansiedade e depressão. Então, assim, isso é um problema e trabalhar com diversidade resolve isso. E, por fim, para além das leis, que eu falei que a gente tem um respaldo jurídico, não sei se vocês se lembram que lá em 2020, Magalu fez o primeiro trainee para pessoas negras do Brasil, pessoas negras e indígenas. Na época foi uma grande coisa, todo mundo, assim, né, uma parte, uau, meu Deus, como assim? Uma outra parte, assim, meu Deus, isso não é discriminatório? Não é discriminatório contra as pessoas brancas? E rolou toda uma discussão. E a partir dessa discussão, pessoas, inclusive pessoas da própria justiça, levaram esse tema para a justiça, né? A Magalu foi processada e a justiça entendeu que não só isso não faz nenhum sentido esse processo, como a decisão é bem categórica. E a relatora do processo, ela fala, a Magalu está fazendo algo que está previsto dentro da Constituição, que é uma medida, ações afirmativas são medidas de reparação histórica e social. É isso que a gente tem que fazer. Então, assim, o Brasil tem, assim, as empresas que elas quiserem ter incentivo, elas têm um incentivo, e aquelas que não quiserem ir pelo incentivo, elas têm uma obrigatoriedade. Então, a gente tá respaldado ali, isso não pode ser uma desculpa, sabe? Acho que não é por aí que as empresas vão falar assim, a gente não consegue fazer porque a gente não tem. Não, vocês têm o arcabouço, tem um caminho, vamos seguir esse caminho, que eu acho que é o melhor que a gente consegue fazer. Gica, falando de autoestima, como a falta de representatividade em cargos de liderança pode afetar a autoestima e motivação das pessoas que estão nos grupos diversos? 100%. 100% porque você precisa se ver, né? Acho que é muito isso, né? Quem eu sou quem eu me vejo e o que vem de mim, né? É uma questão psicanalítica, praticamente. Na hora que eu não vejo a gente fala muito dentro dos estudos de racialidade do pensamento, né? Eu escolho uma pessoa negra, eu tenho ela ali e é só ela. E quando você está sozinho nesse ecossistema, num ecossistema corporativo, você não tem referencial. É quase como se... Eu acho que os assuntos o medo de como você performa, o medo de como você fala, parece que você não cria um ambiente de proteção. Porque na hora que você tem iguais, né? E aí eu estou falando de outras pessoas negras, você se sente acolhido. E a mesma sensação, assim, de um homem entrar num ambiente só de mulher, mulher entrar num ambiente só de... Quer dizer, na hora que você se sente... Eu falo que o racismo ele tem uma questão física, né? Ele é um calor, para mim, que vai subindo, né? Ele toma o corpo, fisicamente. Que é isso, né? De você entrar num lugar, todo mundo tem um estranhamento da sua presença. E aí você fica, mas será que eu tô certa? Será que eu posso falar isso? Será que eu vou ser acolhida nisso? Então, existe uma questão de... essa questão de, né, uma mulher negra sobe, outra sobe, porque um puxa o outro. Eu sou voluntária numa escola da periferia de São Paulo, da Brasilândia, e existe uma questão de... quando eles veem, por exemplo, quem é a Gica? É a nossa professora de questões raciais. Ela é publicitária. Nossa, a gente pode ser? Uma vez um aluno me perguntou, eu posso trabalhar na NASA? Existe um componente do sonho que nos é tirado, né? Eu posso chegar lá? Né? Eu não tenho filhos, mas assim, você não cria um filho para falar, você não consegue chegar. E lá, a gente tem muito uma questão de que, mas ele é negro, né? Ele precisa ficar vivo. Então, existe uma distância. Tem outras batalhas para vencer. São outras batalhas. Então, quando você entra no... Eu, pelo menos. E eu sei que eu também já sou, né? Pelo tamanho da minha caminhada, uma referência. Mas porque eu fui única. Durante muito tempo. Hoje, quando eu olho as mulheres que chegaram antes de mim, eu falo, poxa... Dá para ser, né? Na hora que eu vejo uma mulher diretora lá, eu falei, vou batalhar por isso. Uma mulher que foi fazer tal, uma presidente. No setor financeiro, que é super difícil, né? Então, olha a Mônica, fala, Mônica tá lá, né? Uma autoexecutiva de uma empresa, a Jéssica Sandin tá lá. Então, você começa... Eu sempre brinco com ela, porque se tornou uma pessoa próxima. A Fernanda, né? Que é banqueira.
Eu falo, cara, a gente precisa de uma banqueira, entendeu? Negra, porque a gente hoje está falando da conta black. Então, assim, a gente precisa olhar. É isso, né? Se você não se vê, se você não tem uma referência, você não se sente possível daquilo. Então, é muito importante. Também tem isso, né? Do aprendizado, que o quanto que a autoestima é importante para a sua performance. Né? Exatamente. O quanto que ela te faz avançar. Vocês duas, que benefícios tanto psicológicos e emocionais vocês percebem que as equipes diversas podem ganhar num ambiente desse, quando existe de verdade acolhimento e respeito? 100%, 110%, eu diria. Para a saúde física, para mental, para a sociedade, para voltar para casa. Engajamento, engajamento, que é sempre motivação para outro dia de trabalho. Eu sempre falo que é você conseguir. Acho que a Má falou isso, né? De o quanto que o mundo do trabalho ele foi, e eu acho que ainda eu acredito que ainda seja, um mundo opressor. Então, assim, se eu virar para o ambiente e falar que eu estou doente, é possível que ele me dê a permissão de ir para casa. Se eu falar que eu estou triste, não. Sim. Forte, né? Isso. Não é? Então, eu me lembro que quando eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a fazer terapia relativamente tarde. Eu trabalhava numa agência e a minha terapia, o único horário era 10h30. Um horário... Aí a minha pergunta foi, se eu estivesse falando aqui que eu estou fazendo hemodiálise, eu poderia? Então, eu posso fazer terapia 10h30. É uma vez na semana. Então, claro, você vai traqueando isso, porque você foi caminhando, né? Então, eu posso... Mas é essa a importância, né? É esse o tipo de acolhimento que uma empresa precisa dar. Qual é o horário? O que vai quebrar uma empresa se eu me ausentar 1 hora numa manhã da semana? E a empresa, então, o que ela ganha com toda essa cultura da diversidade? Engajamento, permanência, performance. Não tem como. Respeito. Quantas empresas gastam aí anualmente, só para falar desse ponto de saúde mental, com afastamento de pessoas por questões de saúde mental? Porque, assim, tem muitos benefícios para as empresas, mas é bom falar numa língua que elas gostam de falar, que é a língua do dinheiro. Então, assim, a gente está falando disso. Afastar pessoas do mercado de trabalho custa dinheiro. Custa dinheiro para as empresas, custa dinheiro para o governo. Custa, né? Se a gente não está falando da pessoa, tem milhões de custos para a pessoa. Não vou nem entrar nisso, porque acho que para a empresa talvez isso não seja o ponto mais importante. Mas custa dinheiro. Quanto de dinheiro as empresas gastam com plano de saúde, quando as pessoas precisam acionar o plano de saúde por questões de saúde mental, por questões que já estão esgotadas, sobrecarregadas? Então, isso tem um custo. Quantas empresas investem para manter, para reter funcionários, para evitar turnover? Muito, né? A gente tem, principalmente quando a gente está falando de grandes empresas que estão brigando por grandes talentos. Tem uma briga de talento, elas investem em recurso ali, elas investem em tempo, elas investem em gente, elas investem em dinheiro. Então, tudo isso, cada vez que você perde uma pessoa ali dentro, é um custo, sabe? E assim, eu teve um exemplo ontem de um cara que falou num evento que eu fui, que eu achei muito legal, porque ele falou, olha, eu entrei para uma empresa que tinha uma licença de paternidade de 5 meses. E ele falou, quando entrei, eu não era pai e eu não pensava em ser pai naquele momento, mas eu pensava que daqui a 1 ano eu ia querer ser pai. E aquilo foi o que me manteve, né? Assim, foi uma das coisas principais pelas quais eu falei, eu vou ficar aqui. Porque, assim, não é fácil achar uma empresa que oferece 5 meses de licença paternidade. Nenhuma. E isso era muito importante para ele. Então, assim, se você tem políticas, se você tem programa, se você tem benefício, é óbvio que as pessoas vão querer ficar na sua empresa. Vestir a camisa mesmo. Exato. Defender. A gente tá falando de pertencimento, é isso. Se a pessoa tem segurança psicológica para estar dentro da empresa, isso tá muito ligado ao pertencimento, né? Que é aquele sentimento de que você faz tão parte ali do negócio que você gosta de estar ali. Não tô falando de romantizar trabalho, não é esse o ponto, assim, né? Trabalho é trabalho. Mas é nítido, eu já passei por vários lugares e é muito nítido quando eu trabalho com alguma coisa que minimamente eu gosto, que o ambiente é bom e que me permite ser várias coisas, do que quando eu tô fazendo um outro trabalho que o ambiente é horrível, que não me permite crescer, que eu vou sofrer assédio, burnout, sobrecarga. É claro, assim, acho que é muito claro para qualquer pessoa se parar um pouquinho para pensar, é muito claro os benefícios gigantes que a gente tem, tanto para a empresa quanto para as pessoas, né?
Não, eu gostei muito desse exemplo que você citou. Então, essa sensação de pertencimento, de vestir a camisa, eu tenho certeza que vocês estão abordando tópicos, abrindo olhos de várias pessoas que estão nos assistindo para temas importantes e, ao mesmo tempo, mostrando caminhos, soluções. Marina, como o RH pode avaliar o nível de saúde mental e emocional dos seus colaboradores dentro de uma política aí da diversidade? Existe algum tipo de ferramenta para esse monitoramento? Acho que tem uma série de coisas que dá para fazer, né? Que tem que fazer e que elas não funcionam por si só, elas precisam funcionar em conjunto. Então, primeiro é o próprio mapeamento. Então, diagnóstico interno e constante, né? Entender com pesquisas de clima, com pesquisas internas, com ferramentas que mapeiam como as pessoas estão, né? Como as pessoas estão se sentindo ali dentro da empresa. E aí isso vai estar alinhado com você, por exemplo, ter espaços de escuta. Então, você vai ter grupos de afinidade ou grupos de apoio, enfim, cada empresa chama de um jeito, para as pessoas que se unem ali por alguma afinidade, por alguma característica, falarem sobre a existência delas, sobre como está sendo o trabalho, enfim, levar momentos e questões para aquele espaço. Você vai ter que criar canais de denúncia também, porque, obviamente, você vai ter uma política explicando o que você pode fazer, o que você espera de cada pessoa ali dentro, mas é claro que a gente vai imaginar que muitas pessoas não vão cumprir essa política. Então, você precisa ter canais de denúncia para as pessoas conseguirem denunciar. Já que você entrou nesse ponto, então, como que o RH e áreas de compliance podem criar esses canais de denúncia seguros para casos de preconceito, assédio, seja sexual, moral, microagressões diárias? Tem passos também, né? Então, primeiro, a gente ter um canal que seja independente, né? Não pode ser feito pela empresa. Ele precisa ser anônimo e confidencial, porque a gente está falando de assuntos que mexem com as pessoas e que, principalmente, levam elas a achar que elas vão perder o emprego delas, dependendo da denúncia que elas fizerem. Então, isso precisa estar numa outra empresa que vai passar os dados de forma anônima para a empresa, para começo de conversa. Em segundo lugar, a gente precisa garantir que esse canal funcione, né? Porque não adianta nada, igual eu estava falando, a gente tem uma política, ali está explicado o que a gente, né, o que é tolerável, o que não é dentro da empresa, mas quando as pessoas, elas fogem a isso, não tem ali uma medida que a gente toma. Então, as pessoas, param de levar a política a sério, e aquelas que sofrem param de denunciar, porque para que elas vão se arriscar, gente? Para que elas vão fazer uma denúncia? Fazer uma denúncia num canal, por mais que ele seja anônimo, confidencial, independente, é uma coisa muito difícil, assim. Eu produzo muito conteúdo relacionado à diversidade para as redes sociais e vira e mexe eu recebo mensagens de pessoas que eu não conheço falando, olha, aconteceu tal caso comigo. O mais recente foi uma pessoa que recebeu uma foto de um órgão, de um genital de uma pessoa que trabalha com ela no WhatsApp. E ela falou, não sei como fazer. Como eu faço? Então, a pessoa não sabe o que fazer, ela não confia no que fazer, porque ela tem medo de que, mesmo ela tendo uma prova muito clara de que ela foi assediada dentro da empresa, a empresa acabe demitindo ela. Então, precisa ter também uma cultura ali que preveja esses momentos e que haja quando esses momentos acontecem. Outra coisa legal da gente ter é canais múltiplos para essas denúncias. Então, por exemplo, a gente está falando de uma empresa que tem um administrativo e tem um operacional. Mas ela só oferece um canal de denúncia que precisa entrar no computador e preencher. Poxa, a maioria das pessoas do operacional, elas não trabalham com computador. Eu não tenho como garantir que essa pessoa tenha acesso a um computador em casa. Então, ela precisa conseguir fazer pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo celular da vizinha, enfim, como for. A gente precisa garantir isso. E a gente precisa explicar para as pessoas o que é um canal de denúncia, né? Então, assim, o que é tolerável, o que a gente está esperando, o que você pode denunciar. Então, olha, assédio, você quer denunciar assédio moral? Assédio moral é isso, isso, isso e isso. Ó, isso aqui não entra em assédio moral. Dá para as pessoas a bagagem que elas precisam, porque muitas vezes elas estão numa situação, passando por uma situação que elas não fazem ideia que aquilo ali é um problema. Às vezes elas se sentem desconfortáveis, elas sabem que tem alguma coisa errada, mas elas falam, isso aqui é normal do mercado de trabalho. Releva. Só que tudo isso só funciona naquele ponto que a Dica falou há um tempo atrás, que precisa estar na cultura da empresa. Porque tudo isso que a gente está falando precisa de confiança. Ser discutido, confiança. Precisa de confiança. A pessoa não vai chegar e, num grupo de afinidade, falar o que está afligindo ela se ela não tiver confiança. Ela não vai chegar para o RH e falar algum problema se ela não tiver confiança. Ela não vai chegar na liderança se ela não tiver confiança. Então, assim, precisa trabalhar essa confiança. E a confiança precisa estar na cultura da empresa. Não é do dia para a noite, né? Não é a empresa chegar lá e falar, olha, confiem na gente, podem denunciar. Isso só não vai resolver. Isso é pelo exemplo. Então, as pessoas precisam ver que as coisas acontecem, né? Que, igual eu falei, tem uma coisa errada, essa coisa errada é resolvida, que a pessoa que denunciou não vai ser punida por isso. E aí ela começa a confiar. Aí, né, as coisas costumam funcionar. E aí, para isso, a gente precisa ter
políticas de diversidade, equidade e inclusão ali na cultura da empresa, senão não adianta. E só para te complementar, eu acho que tem uma questão importante também, que é sempre reciclar e suportar essas áreas de atuação, né? O RH, né? Como é que eu suporto, como é que eu estruturo, como é que as pessoas do RH também se preparam para atuar. Existe uma questão educativa para que você tire do campo da sua impressão pessoal, né? Não é uma questão, eu acho que isso aqui não foi assédio. Acho que essa mulher aqui está fazendo graça, né? Então, os marcadores da empresa precisam ser evidentes. Eles precisam estar escritos na pedra, porque senão eu pessoalizo. Tem uma coisa que acontece muito na questão racial. Não foi isso que eu quis dizer. E aí, isso parece que exclui o que você disse e o que eu senti com isso. Ah, na hora que eu falei tal coisa, imagina que eu quis dizer. Eu vou falar um exemplo bem evidente que aconteceu comigo. E que foi a primeira vez que eu reagi. Eu estava numa reunião com um cliente, eu e mais uma pessoa. E é isso, né? Trabalho, você tem um conflito. E ela fez um comentário, era um homem branco. Ele fez, você sabe, cliente, que a marca de refrigerante X leva o nome de macaca na empresa tal? Aí ele ficou olhando assim. Ela leva o nome de macaca porque é preta. Numa reunião de trabalho, de almoço. Era um almoço de trabalho. Aí você fala, bom, foi a primeira vez que eu entendi que se eu não reagisse, eu ia ser massacrada de um jeito sem retorno. Continuamente. Continuamente. Porque eu acho que foi a primeira questão percebida por mim muito deliberada. Então, naquele momento, eu precisei falar, bom, se eu tenho essa posição aqui, é porque eu represento essa empresa nesse lugar, ou eu ou ele. E eu precisava me sentir... Ali, para mim, naquele momento, um momento extremado, e que naquele momento o meu trabalho estava importando muito pouco. Mas o autorrespeito estava importando muito. Então, essas credibilidades para... Ali, naquele momento, foi resolvida, a pessoa foi mandada embora. Uma pessoa não pode sofrer se ele não quis dizer isso. É uma questão que, de fato, acontece. É uma verdade de mercado? Pode até ser. Mas aquela situação não é uma situação para este tipo de explanação. Né? De alguma maneira, ele quis me atingir. Então, essa questão do que é crível... Ah, não, mas ela não quis dizer isso quando ela te ofendeu. Né? Não, esse homem não tá... Então, isso é importante a gente tirar de uma camada do achismo questões que são importantes para você, que você sentiu, né? Então, essa constante reciclagem do RH e dessas áreas que delegam essas ações são importantes, eu acho. Você tocou num ponto importante que, além de, obviamente, todo um suporte profissional, psicológico, essa até seria uma pergunta, que a empresa mais tem que lidar com essas situações? Reciclagem. Estar atento a atualidades, porque às vezes coisas pontuais, uma situação no momento que aconteceu. Então, não somente campanhas mensais ou trimestrais com algum objetivo específico, mas é a confiança e a vivência, é o dia a dia. E é muito difícil, e eu acho que isso é uma missão difícil, né? A atenção ao comportamento. Muitas vezes as pessoas me perguntam como é que eu posso atuar numa questão... Eu sempre falo que agora é hora do jogo que a gente vai entender quem é antirracista e quem não é. Né? Porque na hora da situação, você não precisa ser necessariamente agressivo para coibir. Eu sempre falo que a pergunta sobre uma ação constrangedora ela é a melhor arma. Ah, mas ali aquela mulher X, ou você usa qualquer adjetivo. Você falou o quê mesmo? Faz a pessoa repetir, porque tem um... Né? Essa é uma estratégia sempre... Mas aquela pessoa que tem o corpo... Mas o quê? Acontece. Agora, como lidar com a possível resistência e reeducação da equipe quando é adotada essa política da diversidade? Assim, ontem eu estava ouvindo
também podcast de um resultado de uma pesquisa do Cedra, que eu acho que é interessante. A gente vai precisar persistir, né? São mais de 3 séculos de escravização para o tempo que a gente está fora dela. Se a gente não... E a gente tem que desabastecer tantas questões sistêmicas, tantas questões estruturais, que a gente não vai poder arrefecer em qualquer... A resistência vai existir, porque, assim, aquilo em algum momento foi ensinado para você. Hoje, né? Hoje a gente tem leis em escola que dizem que você tem que estudar a história em outra perspectiva. Até então, você só tinha uma. Como é que você cria uma geração para estudar, né? Essas coisas que hoje a gente está aprendendo. Ah, você não fala escravo, você fala escravizado, porque é uma questão de ação, né? Ninguém se coloca numa posição, você é colocado na posição. Então, assim, existe uma camada, e isso eu acho importante, de aprendizado e aprendizagem que é importante. Por isso que eu acho que a gente precisa corrigir. A gente precisa insistir. Não deu certo? Faz de novo. Né? Não deu certo desse caminho? Esse caminho não serve para sua empresa, esse caminho não serve para você. As pessoas ficam muito... Claro que quando elas veem, né, sei lá, mulheres negras, eu numa mesa e falar, mas uma vez eu estava dando uma palestra dentro de uma empresa e a pessoa terminou a palestra e falou, porque a gente é escravinho da marca tal. Aí ela fez, falei, tá bom, você não vai repetir mais. Eu acho que mais do que eu ficar, você não aprendeu nada. Entende? Então, eu falo que tem uma questão simples da insistência e dos aliados. E eu sempre falo da importância que, de fato, a gente precisa. Uma vez eu reencontrei uma pessoa que ela falou, minha filha estuda numa escola de classe AAA. Ela me viu. Eu encontrei com ela na rua e com a filha. Minha filha falou para mim, eu não sabia que você tinha amigos negros. Ela me ligou e falou, o que eu faço? Conversa com os filhos sobre isso. Existe um canal aberto. A Mariana falou isso, né? Existe uma coisa que isso está posto. A questão da discussão, ela está posta. A gente precisa fazer. E é difícil. É difícil né? Hoje, né, no estudo de ontem, uma pessoa negra ganha 59% do que uma pessoa branca ganha. A cada R$100 que uma pessoa branca ganha, uma pessoa negra ganha R$59. É um hiato grande. O que eu faço para encurtar esse hiato? Existem micro ações, existem grandes ações. O meu filho estuda na escola mais cara da cidade. Estou falando de diretoria da escola? Tem algum livro aqui que está falando de cultura negra? Aconteceu um caso assim. Por que a gente não se reúne, já que a gente é rico, gargalhada, e faz uma cota para crianças negras desde a base? Por que a gente não promove o apoio? Existem muitas coisas que podem caber. Eu sempre falo que se fosse eu a propor, talvez isso fosse muito mais rápido do que pode ser para você. Entendeu? O que pode ser para você? Eu acho que a pergunta sempre é o que cabe para que eu consiga agir sobre isso? A gente não pode se furtar dessa pergunta. Todo mundo sempre pode fazer alguma coisa. Eu quero entrar num debate aqui que é algo recente, mas tem muita pertinência para todo esse nosso tema. Uma questão sobre o mundo pós-pandemia, em que empresas adotaram muito o sistema do home office, trabalho de casa. A questão é, vocês acham que o trabalho híbrido, esse home office, contribuiu para ampliar a diversidade nas contratações, ou um aspecto assim mascara porque você não tem aquele trabalho presencial e o convívio? Contrata, mas não acolhe, segrega. O que vocês acham disso? Eu acho que assim, em primeiro lugar, flexibilidade é sempre bom. Acho que não vai ter nenhum contexto em que a flexibilidade não é boa se ela realmente for flexível. Não sei, assim, acho que a gente não vai conseguir dizer, em termos de contratações, como que a pandemia, como que as coisas que vieram da pandemia, né, como o home office, o trabalho híbrido, como eles mudaram isso. Mas eu acho que a gente tem exemplos empíricos grandes sobre isso,
de que quando você flexibiliza, e nesse caso a gente está falando de flexibilizar o regime de trabalho, você consegue trazer mais pessoas de grupos minorizados para o trabalho. E aí, assim, eu tenho um exemplo que eu lembro de fazer matéria ainda na época da pandemia, de uma pessoa com deficiência, era uma pessoa cadeirante, e ela estava falando de como a vida dela em casa, depois que a empresa, claro, entendeu o que era o home office, que ela precisava, né, trabalhar questões de ergonomia, como a vida dela em casa estava muito melhor do que a vida dela no trabalho, como era muito mais difícil para ela tudo que ela precisava fazer na empresa do que em casa. Outro exemplo que eu lembro muito também são de pessoas trans que começaram a fazer a transição social durante a pandemia, porque elas não tinham que encontrar com pessoas. Então, elas passaram por todo aquele processo inicial de hormonização, de, enfim, de lidar consigo mesma e de anunciar isso para o mundo de uma forma um pouco mais, entre aspas, tranquila, porque elas conseguiram fazer isso dentro das suas casas. O problema da flexibilização é que muitas vezes a gente fala de coisas que são flexíveis, e pensando nisso do trabalho remoto, do trabalho híbrido, mas que na prática não são flexíveis. Então, assim, a gente precisa, por exemplo, ter a opção da pessoa trabalhar em casa. A gente está falando principalmente de grandes capitais, de pessoas que gastam 2, 3 horas para chegar no trabalho e depois mais 2, 3 horas para voltar do trabalho. Então, assim, só pensando rapidamente, o tempo que a pessoa perde ali, a qualidade de vida que a pessoa perde ali é absurda. Mas, por outro lado, a gente também tem que oferecer a opção da pessoa ter um lugar para trabalhar. Seja um coworking, uma sala, uma possibilidade dela ir para o escritório. Por quê? Tem gente que não vai se adaptar a trabalhar em casa, tem gente que não tem uma casa que seja confortável o suficiente, ou que ela consiga ter um ambiente isolado para ela trabalhar, que ela consiga ter ergonomia para ela trabalhar. Então, a flexibilidade A própria funciona chegada muito de internet nisso. também, né? Exato. Sinal, rede. Exato. Na pandemia, a gente viu muito isso. Claro que na pandemia as coisas foram muito do dia para a noite, né? As empresas precisaram, assim, mandar as pessoas para casa, e aquela pequena parcela da população que pôde ir para casa, né? E tiveram que se adaptar. Mas hoje já deu muito tempo da gente se adaptar. E quando eu falo de flexibilidade, é um conceito que as empresas e as pessoas precisam entender muito bem o que é flexibilidade. Tem um exemplo de uma empresa que eu trabalhei uma vez, e olha que foi a própria liderança que me contou isso. A gente estava fazendo um mapeamento interno, e ela foi me contar um caso eu falei, me conta problemas e situações que você já teve na sua liderança, o que foi difícil para você lidar e tal. E aí, um dos casos que ela me contou ela liderava uma pessoa que trabalhava presencialmente, mas era um serviço que era totalmente feito no computador, tá? Ela poderia fazer em casa, não teria problema se a empresa fornecesse ali a parte de segurança de informação, enfim. Essa pessoa morava numa área que passou por um toque de recolher. Aí ela chegou para a liderança e falou, olha, no lugar que eu tô morando, a partir dessa semana entrou em toque de recolher. Então, eu não posso chegar no meu bairro depois das 6 horas da tarde. O meu horário na empresa é até às 7. Então, eu queria ver com você o seguinte, eu saio às 4. Gasto esse tempo para chegar em casa. Assim que eu chegar em casa, eu compenso essas 2 horas trabalhando de lá. E qual foi a minha surpresa? A liderança falou, eu não posso. Aí você vai falar assim, não pode por quê? Não tem como? É um trabalho que não dá para fazer? Não dá para remanejar essa pessoa para uma outra função? Não, é um trabalho que dá para fazer, mas eu senti que eu não podia porque eu senti que era um favorecimento a essa pessoa. E se eu favorecesse essa pessoa, as outras pessoas do time em algum momento podiam chegar para mim e falar, você favoreceu fulano. Gente, favorecer? Assim, como... E aí eu perguntei, mas eu já sabia o resultado. Falei, o que aconteceu?Ela falou, 2 semanas depois a pessoa pediu demissão. Claro! Porque a gente tá falando de uma coisa que foge do controle daquela pessoa. Então, assim, ainda que a líder... Né? Exato. Ainda que aquela liderança cedesse, já seria muito difícil, porque a pessoa estava morando numa área que tinha um toque de recolher. Então, bom isso não é, né? Assim, para a vivência pessoal dela, ela já vai chegar na empresa completamente... provavelmente cheia de questões, porque ela tá passando por uma situação de sobrevivência. Forçou a pessoa a se demitir. Forçou. E aí foi isso. Ela falou assim, ela gastou umas 2 semanas, eu acho que ela ficou na casa de alguém enquanto isso... E ela provavelmente, então, além de ter um problema, né, um problema de moradia, de insegurança de moradia, ela passou a ter um problema no trabalho. Ela provavelmente não poderia ser demitida do dia para a noite, porque as pessoas precisam pagar dinheiro, precisam pagar conta. E se você pensar, até 2 semanas é um tempo muito curto. Então, assim, ela deve ter que... Ou realmente chegou num ponto que ela não conseguia mais ficar na casa de alguém até arrumar um emprego, ou ela teve que pegar o primeiro emprego que apareceu, porque ela precisava sair dali. E aí, no final, quando a gente foi conversando, assim, essa liderança foi falando, ela tava super cheia da razão, assim. Não, porque era favorecimento. E aí eu fui fazendo umas perguntas e no final ela ficou assim... talvez eu acho que hoje eu poderia ter feito alguma coisa. Então, é isso, assim, é trabalhar essa questão, porque às vezes até... Ela poderia, em termos de respaldo da empresa, fazer alguma coisa, mas ela achou que ali ia ser cobrado dela algo. Então, assim, ter... E aí volta muito no que a Gica falou anteriormente, dessa questão de passar informação para as pessoas. Não só para essa liderança entender que ela pode fazer isso, como para as pessoas do time entenderem que aquilo não é um favorecimento.
E entenderem que a flexibilidade é uma questão para aquele time. Então, às vezes eu não vou precisar trabalhar de casa porque eu gosto de trabalhar do escritório, eu não moro numa área que tem toque de recolher, mas eu vou precisar de uma flexibilidade, talvez, para sair no horário do almoço e buscar meu filho na escola. E se a liderança pode proporcionar isso, por que não proporcionar isso, sabe? Isso é diversidade, né? A gente não mora no mesmo lugar, essa coisa da distância, né, de você ir para o trabalho, o que você gasta, o que isso influencia na sua vida, se você não toma café da manhã. Eu acho que a gente tem que ir para lugares além, quando a gente fala, inclusive, de performance no trabalho. Eu acho que tem uma coisa respondendo a sua questão da questão híbrida, eu acho que ela também cai num lugar de que, às vezes, você não tem limite para o trabalho. Porque você acorda no ambiente. No ambiente de trabalho. Você não muda. Então, se você também não ensinar o que é... Porque eu acho que é um aprendizado mesmo, né? Outro dia eu estava até falando para um grupo de trabalho. Eu, por exemplo, eu não me arrumo como eu faria para sair da minha casa, mas eu não trabalho de pijama. Para mim, tem que ter limite de horário. Eu preciso começar num horário para eu fazer meus exercícios antes, para eu passear com a minha cachorra na rua. Porque senão é muito fácil você sair da cama e abrir o computador. Ou então você ter feito alguma coisa no meio do caminho, quando você olhar são 10h30 da noite. Então, tem uma questão, que é isso também, muitas pessoas burnoutaram dentro de casa. Porque é isso, né? Você perde... Eu acho que é isso, né? Essa coisa também, que é um exercício. E eu também concordo, que eu acho que a gente vai começar a sentir os reflexos de pandemia. Vai demorar, de verdade, para a gente conseguir contabilizar, né? O que significa para a saúde da pessoa ficar muito tempo em casa, né? Você sem se movimentar. A sua questão ergonômica mesmo, né? De tanto tempo sentado em casa, porque você não tem mais o ir ao banheiro, o andar, o sair para almoçar. O que isso influencia na sua saúde, né? O que encontrar pessoas melhora para você? Porque hoje as pessoas também não conversam mais. Então, você pula de uma reunião para outra, você não intervala, e você não encontra mais ninguém no corredor. O que isso causa? Eu sou uma pessoa extremamente adepta, a minha vida está muito adaptada a trabalhar em casa. Mas eu também sinto a necessidade do encontro. Então, vamos marcar uma reunião presencial, vamos almoçar, sabe? Essas coisas também. E, claro, falando aqui dentro das oportunidades que eu tenho, que não é a oportunidade da massa, né? Porque também a gente fala de uma turma que voltou ao trabalho e é desconsiderada as 4 horas de trânsito, né? A questão do que essa pessoa come para poder... Como é que essa pessoa se alimenta nesse meio do caminho? O que ela encontra no meio do caminho para se alimentar? Ela pode levar comida de casa, ela tem lugar para comer. Eu já vi lugares de que as pessoas precisavam comer no banheiro, porque não tinham um lugar para comer suas comidas, entendeu? Até a marmita virar um hype... Muita gente sofreu, né? Mas é verdade, agora a marmita virou um hype, então tá tudo certo, né? Todo Hoje mundo não tem mais problema. Hoje não tem problema. Antes, não, de marmita. Não, que coisa feia, coisa, né? Enfim. A própria questão da amamentação também, né? Da amamentação. Tem um livro da Sheryl Sandberg, que ela era executiva do Facebook, e eu acho tão engraçado quando eu vejo esse livro, assim, porque uma das primeiras coisas que ela fala é que ela já tinha um cargo super de executiva ali, não sei se era Facebook ou Google na época, porque ela já passou pelas duas, e ela nunca tinha sido mãe. E aí ela se tornou mãe, estava grávida, ela precisou chegar ao trabalho um dia, correndo, e não tinha... O estacionamento do prédio que ela trabalhava era super lotado, não tinha estacionamento próximo, ela teve que parar uns 2 prédios para trás, e estava de salto, e veio correndo, e vontade de ir ao banheiro, e vontade de fazer xixi, e a barriga pesando e tal. E aí chegou lá, ela falou assim, a primeira coisa que ela fez foi entrar na sala da alta diretoria e falar, a gente precisa de vagas reservadas para mães. E aí depois eu vi um outro exemplo de uma outra moça, dona de uma grande startup aqui no Brasil também, que falou, eu acabei de ser mãe e eu nunca tinha parado para pensar que a nossa empresa não tem sala de amamentação. E eu fiquei assim, sala para retirar leite. E aí, essa pessoa claramente não foi a primeira pessoa que gestou dentro da empresa. Então, assim, como as pessoas faziam até chegar a esse ponto, sabe? É isso que ela falou. A pessoa comia marmita no banheiro, a pessoa tirava leite no banheiro. Com dificuldade. Sofrendo com dificuldade. Sim. E eu acho que um dos pontos aqui também é empatia, é se colocar no lugar do próximo. E conhecimento, porque tem situações que, por mais que você tente, você não vai conseguir se colocar no lugar do próximo, você precisa conhecer. Então, nesse caso...
assim, ela não deveria precisar se tornar mãe para ela entender que pessoas precisam de sala de amamentação, sabe? Eu acho que esse é o passo inicial. E aí, por isso que a gente fala tanto também de ter pessoas de grupos minorizados em cargos de liderança. Porque é isso, se só tem uma massa lá formada, Só quem nesse caso vive delas, de homens vive brancos, aquilo pra... provavelmente ninguém vai pensar nisso. Precisa de uma sala de amamentação, sabe? Isso é verdade. Se só tem gente que vai, sei lá, de helicóptero pro trabalho, ninguém vai pensar. Gente, é bizarro, mas São Paulo tem pra caramba gente que vai de helicóptero pro trabalho. Então, assim... E essa coisa também, né? Excludente. Vamos almoçar o nosso grupo. Restaurantes, vou falar aqui sei lá, você almoça R$ 150 todo dia, porque esse grupo aqui é o grupo dos chefes e tal pessoa nunca vai. Você já se pergunta por que ela nunca vai? Né? Porque, assim, almoçar R$ 150 pode ser muito fácil para as pessoas que estão ali em 2, 3 salas. Mas não é para massa. Pô, vou gastar aqui. Né? A gente tem um estudo que você divide o dinheiro, né? O cara da base, ele divide o dinheiro dele no bolso, que eu posso gastar com comida, o que eu posso gastar com a minha família, sabe? Essa coisa nossa do cartão, isso é para uma outra camada. Então, assim, isso também é diversidade, inclusão e empatia. Mas que meu trainee não se mistura. Você está falando de uma empresa onde os trainees são filhos dos caras do colégio AAA e que o dinheiro deles é para pagar nada? A balada? Ou você está falando que o seu trainee é um cara que mora a 50 quilômetros da empresa que ele trabalha? De quem que você está falando? Então, essa coisa do conhecer, do se educar, ela é muito fundamental para a gente conviver. Quem é você? Você está trabalhando comigo. Quem você é? Como é que é a sua vida? O que você faz? Não é uma invasão. Mas na hora que eu sei que o Marcos tem uma vida X, eu consigo entender e não achar que é favorecer ele trabalhar 3 vezes por semana em casa. Exato. Porque isso entra em avaliação de performance, Claro. né? Tem um livro da Grazi Mendes, um livro do ano passado, chama Ancestrais do Futuro, muito bom, inclusive. A Grazi é uma mulher negra e ela conta de quando ela começou a trabalhar. Foi exatamente isso. Ela entrou para uma empresa de tecnologia e ela começou a receber performance ruim em networking. E ela falou, tá, que caramba é isso, assim? Foi lá conversar, tá, o que tô sendo avaliada? Mas é porque você não vai para os almoços com as pessoas, você não vai para o happy hour depois. Aí ela começou a parar e pensar, falou, gente, eu não tenho como, o dinheiro que eu ganho aqui é para sustentar uma parte da minha família. Então, a minha mãe, ela trabalha, mas eu tenho que, né, esse dinheiro aqui é para minha mãe ajudar a pagar as contas do mês. Eu não posso sair daqui e gastar R$ 150 no almoço. Eu não frequento os mesmos clubes que essas pessoas frequentam. Eu não tenho como fazer esse networking. Tipo, do jeito que a empresa tá querendo que eu faça, sabe? Então, é a empresa entender que esses problemas, eles não são individuais, eles fazem parte da empresa. A partir do momento que você vai avaliar essa pessoa e isso vai contar para a permanência ou não dela no trabalho, para a progressão ou não dela no trabalho, isso faz parte de um problema da empresa. Isso é responsabilidade da empresa olhar também. E não é isso, não é favorecer. Não, é você entender que pessoas diferentes possuem demandas diferentes, gente. Isso é natural. É pensar sobre isso. Também empresa diversa é pensar sobre isso. E respeito e cuidado mútuo são coisas que, na verdade, deveriam ser mais naturais e não necessariamente ensinadas, né? Mas então, para aqueles que querem estabelecer de fato um ambiente inclusivo e respeitoso das empresas, que atitudes práticas devem tomar? Serve tanto para os colaboradores da empresa quanto para a própria empresa em si. O que vocês recomendam? Pensar. Pensar, empatia. Eu acho que é pensar, entender o respeito como uma questão fundamental, né? Às vezes a gente tá... Vem lá na base, educação. A gente é criada, né? E a gente é uma geração aqui, eu também tô na turma do 40, no meu caso, quase 50, de que você tinha em determinadas empresas só as mesmas pessoas da mesma faculdade. No fim de algum momento, você quer estar entre os seus iguais. Você quer fazer parte de um clubinho. Você quer formar um clubinho. E isso, por si só, é desrespeitoso. Né? Na hora que eu quero que todo mundo faça como eu faço. Isso é desrespeitoso para além de não ser empático. Né? Eu não sou mãe. Eu poderia ter 1000 questões e já me corrigir nesse lugar da fragilidade daquela mulher naquele momento,
dos problemas dela. São problemas que eu não enfrento, do tempo dela, que é diferente do meu. Como é que como é que a gente se acomoda mutuamente, né? Então, assim, todas essas coisas são, para mim, do pensar, né? Como é que eu conviver com você? Como é que eu conviver com ela, né? Existem questões. Eu posso falar tudo de qualquer jeito para todo mundo? Não pode para ninguém. Eu sempre falo, fale de qualquer jeito com o seu travesseiro, que não vai te responder. Para além do seu travesseiro, não fale com ninguém. E isso é uma correção. Isso, por exemplo, para mim foi uma autocorreção também, né? Eu posso ser tão... Eu tenho tantas questões que eu... Né, e que o mercado... Eu estou falando até para além... Né, eu nunca consigo me dissociar das questões raciais, mas essas questões de você se proteger tanto que você se brutaliza, né? Então, por isso que eu coloquei essa questão primária do pensar e do respeito, porque elas são basais e a gente desconsidera, né? Eu acho que a gente desconsidera nessa hora. Deixa eu... Peraí. 2 minutos. Deixa eu Essa questão da respiração, que às vezes as pessoas tiram... Eu falo que ela é... Para mim, tem 2 coisas da saúde que são importantes. Respirar fundo e dormir. Na hora que você está privado do sono, na hora que você não respira para nada, o caos se estabelece. Na minha visão, não sei. São gatilhos de ansiedade também. Né? Entendeu? A parte cognitiva, pensamento, coordenação de pensamentos e de ações também passa por dormir bem também. E aí eu acho que saber disso foi transformador para mim. As pessoas não sabem que não dormir bem faz com que elas tenham um dia pior. Faz com que eu trate ela mal. A primeira temporada teve um episódio só de sono. Dormir assim, bem. É impressionante. Então, levar esse conhecimento, saber disso, isso é um alerta. Eu sempre falo que essa, para mim, é a grande genialidade da prevenção. Estou assim porque não estou dormindo bem. Eu consigo identificar. Isso é um autorrespeito. Para mim, o autorrespeito é uma questão importante. Corrigir. E corrigir. E eu conseguir me corrigir com ela, saber que eu não posso, porque eu tô bagunçada do sono, chegar no meu ambiente de trabalho e tratar todo mundo de qualquer jeito. Então, a questão acho que não é antever a vida, mas acho que tem uma questão de autoconhecimento. Autoconhecimento também é uma questão importante. Saber o que te gatilha. Uhum. Eu sei que isso é uma questão avançada, mas eu acho importante a gente discutir sobre isso. Com toda certeza. Eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que, principalmente quando a gente pensa em termos de pessoa, de responsabilização individual, a gente está falando principalmente de 3 pontos. Eu acho que é conhecimento, que é isso, tanto autoconhecimento quanto conhecimento de outras pessoas, né? Você não vai entender realidades diferentes da sua se você não se dispuser a entender realidades diferentes da sua. Então, se você não convive com outras pessoas que sejam diferentes de você, dificilmente você vai ter o mínimo de entendimento de alguma coisa. Se você, sei lá, não lê coisas de pessoas negras, por exemplo, se você não assiste televisão com pessoas LGBTs e se você não convive com uma pessoa com deficiência, vai ser muito difícil que você entenda aquela realidade, né? E às vezes nem é porque, nossa, você é uma pessoa horrível. Não, às vezes você não tem esse conhecimento, você não tá buscando esse conhecimento, então você vai ficar ali numa caixa de uma ignorância, que vai ter consequências. Então, depois que você tem o conhecimento, até de entender até seus vieses também inconscientes, assim, o que a gente pensa, que tipo de preconceito a gente tem internalizado que a gente não sabe, quando a gente traz para a consciência é mais fácil, porque aí você vai começar a trabalhar isso. Aí entra num outro ponto que é a comunicação. Eu acho que é muito importante como a gente se comunica. Então, isso é entender os nossos limites. Ter inteligência emocional para entender se eu tô mal nesse dia, talvez seja melhor eu não falar com essa pessoa, ou eu, igual a Gica falou, vou lá fazer minha corrida para eu não xingar ninguém aqui, porque a pessoa não tem nada a ver com o meu problema pessoal. E de se comunicar, assim, eu pego muitos trabalhos de pessoas que não sabem se comunicar com pessoas que são diferentes delas, assim. Então, já atendi um cliente que era dono de salão de beleza, e ele era, assim, era engraçado, porque ele era super sociável, era a pessoa que chega lá no salão, ele é o dono, mas ele tá lá sempre acompanhando, e a pessoa chega, ele atende, puxa um papo e tal. E aí, um dia ele veio me contar que ele falou, olha, chegou uma mulher trans. Quando eu percebi que ela era trans, eu congelei. Eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como falar. E assim, não tem muito segredo, sabe? Assim, claro, tem ali, né, algumas coisas que você vai ter que aprender a lidar em relação a pronome, nome e tal, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. Isso trava as pessoas. Então é saber se comunicar, né? Saber o que não vai ser legal você falar, saber como você vai se portar quando você cometer erros, porque eu acho que os erros vão ser cometidos. Então, assim, não transformar aquilo ser sobre você, realmente ser uma coisa de
percebi que errei, me desculpe, e o que eu vou fazer a partir de agora para não errar mais. Eu acho que isso é muito importante. Esse é o ponto. E isso está muito junto com o terceiro ponto, que é de ação. Então, assim, o que eu posso fazer? A gente tem que pensar que cada um de nós, né, menos ou mais, tem alguns privilégios. Então, assim, eu sou uma mulher LGBT e eu passo por várias coisas que são uma mulher LGBT, mas eu sou uma mulher branca. Isso quer dizer que eu tenho um privilégio muito grande de ser uma mulher branca. Isso quer dizer que, independente dos lugares que eu chego, as pessoas me levam mais a sério do que elas levariam uma pessoa negra. Então, isso quer dizer que eu preciso usar esse privilégio para tentar combater racismo, por exemplo. Então, é o que a Jica falou, numa situação dessa que ela estava na reunião, em que ela percebeu uma fala racista, se uma pessoa branca lá que tem uma noção e que é antirracista, ela poderia ser essa pessoa que está falando isso. Até porque sobra muito para essas pessoas, que geralmente são as únicas no ambiente que elas estão, essa responsabilidade de ser, assim, o bastião antirracismo, sabe? Então, a gente tem que usar esse privilégio também. Eu falo muito disso quando eu falo sobre equidade de gênero, porque é isso. Pensa, eu chego numa empresa falando sobre machismo, falando sobre um tanto de problema relacionado à equidade de gênero. Os caras não me levam tão a sério do que se fosse você chegando lá e falando com ele como brother, falando, ó, cara, não, fala isso não, nada a ver e tal. É óbvio que eles vão te levar mais a sério. Então, assim, a gente precisa usar esses espaços, esses poderes que a gente tem para combater a discriminação também. Acho que isso é muito importante. Bom, e para encerrar o episódio de hoje, vamos fazer a sessão sinapse, que é uma resposta bem rapidinha para uma pergunta que vou falar em 1, 2 palavras. Qual atitude a empresa precisa ter para implementar a política de diversidade? Consciência. Intencionalidade. Qual é o principal impacto na vida do colaborador quando ele está numa empresa com diversidade e acolhimento? Integridade e autorrespeito. Bem-estar e vontade de trabalhar. E diversidade é? Consciência. Consciência e respeito. É sobre todas as pessoas. Meninas, muito obrigado pela presença de vocês, por engrandecerem enormemente esse episódio do Burn Upcast de hoje. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, foi um encontro ótimo. Como a gente falou aqui algumas vezes, eu acho muito importante a proposta da gente discutir saúde acima de tudo, né? Aquela coisa, a máxima da avó, sem saúde não tem nada, é verdade. Então, a gente poder conscientizar sobre esse passo. A diversidade também é uma questão de saudabilidade, né? Ela é uma questão, porque é a permanência da existência. Então, eu que super agradeço o convite. Obrigado, Jica. Adorei. Também gostaria de agradecer o convite, foi ótimo conversar com vocês, acho que rolaram várias ideias aqui complementares, foi um papo muito sinérgico, eu acho, e pra gente sair daqui e continuar falando sobre isso, né, é muito importante a gente trazer esse assunto e ter ações práticas, então a gente falou aqui um tempão sobre várias coisas, agora é pensar, né, quem tá ouvindo aí de casa, momento papel e caneta, assim, pegar e anotar o que eu posso fazer a partir do que a gente conversou aqui e de outras coisas, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir transformar o mundo, né, o mercado de trabalho e, claro, o mundo também em conjunto. Muito obrigada. E fazer do local de trabalho um lugar seguro e saudável para todos é responsabilidade de todos. Muito obrigado por acompanharem mais esse episódio do Burn Upcast e te encontro no próximo.